Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui de novo e eu vou falar pra vocês sobre esse assunto mesmo que vocês estão lendo aí no título. Eu havia falado lá no Instagram, pra quem me segue sabe disso, que eu estava pedindo graça pra Deus pra poder postar um vídeo sobre um assunto que mexe muito comigo. E esse vídeo é sobre a suposta depressão que eu tive depois de que meu filho nasceu. Gente, se você não me segue no Instagram, segue lá, Mica Bonatti. Deixa seu like aqui embaixo, que é muito importante pra mim. Se inscreve no meu canal, que é muito importante também pra você estar recebendo o meu conteúdo e tudo que eu posto aqui. Se você se inscrever e ativar o sininho, todas as vezes que eu postar um vídeo vai chegar no seu celular, tá bom? Vamos para mais um vídeo? Então, pessoal, a minha gravidez, ela foi meio que desejada por mim, pelo meu esposo. Por quê? Porque eu tomava remédio e era o meu esposo que comprava meu remédio. E um dia ele parou de comprar o remédio pra mim. Eu vi que, tipo assim, pô, parou de comprar remédio pra mim, alguma coisa ele tá querendo, né? E aí ele parou de comprar o remédio pra mim, eu não tava tomando mais remédio. Passado algum tempo, né, eu engravidei e eu fiquei mega feliz quando eu soube e tal. Eu acredito que ele também, senão ele não tinha parado de me dar o remédio pra mim tomar, né? E eu acredito que ele ficou feliz também. Na primeira ultrassom que eu fiz, eu descobri um descolamento de placenta, mas já na segunda já estava tudo tranquilo, tudo normal. Até os 4 meses eu perdi bastante peso, fiquei muito enjoada, não queria comer minha comida. Mas fora isso, gente, foi tudo tranquilo. O meu parto foi algo assim maravilhoso, do jeito que eu sonhei. Tinha a médica fazendo massagem nas minhas costas. Meu esposo participou de tudo mesmo. Foi algo maravilhoso assim, sabe? Eu registrei o momento do meu parto, não foi em vídeo, foi em foto, mas foi algo maravilhoso. O meu filho, ele não chorava no hospital, ele não quis mamar, ele só teve um probleminha que ele soltou uma sujeirinha pelo nariz e aí ele teve que ser levado para fazer a lavagem ali. Mas eu lembro que eu fiquei no quarto com uma moça e o filho dela chorava muito e o meu não dava um pio e ela ficou tipo, nossa, ele não chora, e eu, oh, glória a Deus. Gente, mas o pesadelo começou mesmo quando eu fui para minha casa. Ele não pegava o bico direito do meu peito e aí uma amiga veio me visitar e ela me trouxe um bico de silicone e eu coloquei o bico de silicone e aí ele começou a mamar pelo plástico, né? Começou a mamar melhor. Só que eu não sou muito bem didata, eu não sou muito bem assim, mas assim, a tortura começou muito cedo na minha casa. Esse menino, acredito que com uns 3 dias, ele chorava muito mesmo. E eu e meu esposo não sabíamos muito o que fazer, né? Assim, eu acredito que tinha o quê? Uns 3, 5 dias que ele tinha chegado em casa e era uma tortura absoluta. Eu sei que esse menino chorava, gente, muito. E o meu esposo, ele trabalhava o dia inteiro e eu ficava o dia inteiro sozinha dentro de casa, com esse menino chorando e sem saber o porquê. Você pensa, mãe de primeira viagem, com experiência zero com o recém-nascido, uma criança que só chorava, não conseguia pegar o peito direito e, tipo, eu ficando doida, sem entender tudo aquilo que estava acontecendo, as noites muito mal dormida, durante o dia ele não ficava no carrinho, não ficava na cama, só chorava muito e eu entrava em estado de desespero. Eu lembro que eu errei muito, né, porque eu sou muito sincera e tal, e eu falei pra algumas pessoas, falei, não quero visita no começo, entendeu? Porque eu vou estar super cansada, super exausta, e eu não quero ninguém visitando, ninguém na minha casa. Eu deixei bem claro assim pras pessoas, e eu lembro que isso também pode ter afastado um pouco as pessoas de mim. E eu tive a ajuda, né, da minha sogra, assim, ela me trouxe café da manhã, ela me trazia café da tarde, almoço, janta, tudo durante uma semana mais ou menos, né, e ela me ajudou bastante no começo, mas aí ela também tinha os afazeres dela, eu vi que ela estava atarefada, cansada, e eu também queria, assim, sabe, dizer, não, eu consigo, eu vou lá, vou arrepiar, e com uma semana assim eu falei pra ela, não precisa mais não, né, de estar me ajudando, porque eu vou conseguir aqui desenrolar sozinha. E aí eu acordava de manhã, dava banho no bebê, fazia almoço, e só que eu tava muito atarefada, muita coisa sobre a minha cabeça, muita pressão. A gente tava em construção, né, porque como a minha casa era aqui no fundo da minha casa mesmo, e ela mofava muito, a gente não podia ficar ali com o bebê. Então a gente tava em construção, a gente não teve mais dinheiro para pagar os pedreiros, para eles terminarem a finalização da casa. Então o meu esposo trabalhava o dia
inteiro, chegava às 6 horas da tarde, tinha que dar conta da nossa lanchonete e correr pra cá, pra casa onde estava sendo construída, pra terminar tudo, pra poder a gente entrar na casa. E era muita cobrança, porque o bebê não podia ficar naquela casa mofada. E aí ele ficava lixando até meia-noite, 1 da manhã, super exausto, cansado, e eu lá embaixo chorando, exausta com a criança, porque eu só queria que alguém me ajudasse. Eu não pude ter ajuda assim da minha família, né? Porque todo mundo tem as suas coisas pra fazer e tal. Então era eu, meu esposo e eu. Mas era mais eu, por quê? Porque o meu esposo, de tanta coisa que ele fazia, de tanta coisa que ele tava atolado, ele não tinha entrado ainda naquele mundo de tipo, sou pai, agora eu tenho que ajudar a minha esposa. Foi muito difícil, porque eu via meu esposo, tipo, se matando aqui na casa pra terminar, e não tinha uma alma pra ajudar ele, era ele sozinho. Meu irmão, que hoje mora com a gente, ele chegou a vir aqui dar uma ajudada, assim, quando já tava acabando, a pintar, a lixar a parede, mas foi coisas assim que eu e meu esposo passamos sozinhos, que só Deus pode presenciar a cada minuto. Só que, como eu disse, ele ainda não tinha entrado nesse mundo de ser pai, né? Eu acho que não tinha caído a ficha dele ainda, que nós tínhamos uma criança pequena dentro de casa. E como ele trabalhava muito, ele ficava muito estressado, porque o menino só chorava no ouvido dele e ele achava tudo que era minha obrigação. Tipo assim, eu trabalho, então o menino chorou, eu pego o menino. Eu tinha que levantar e pegar o Bernardo, então tudo aquilo tava me consumindo. E aí eu lembro que a casa não tinha assim terminado totalmente, ainda estava com um pouquinho de cheiro de tinta. E eu falei, não, vamos mudar. E eu de resguardo ainda, pegava as coisas pesadas, trazia pra cá pra cima. O meu cunhado, ele chegou a ajudar o meu esposo a trazer as coisas pra cá pra cima. No final de tudo também acabou chegando a minha irmã e o meu irmão, e aí trouxe o restante das coisas que tinha também. Mas foi assim, pouco tempo assim que eles puderam ajudar, porque foi tudo muito rápido. Eu e o Dani falou, vamos. E a gente pegou isso. A gente subiu assim, sabe, sem muita ajuda, foi mais na marra mesmo, eu com um desejo de mudar, peguei as coisas, ia trazendo, as coisas maiores ele trouxe com meu cunhado na mão, subi na escada, e eu lembro que ter quebrado o resguardo dessa forma me fez muito mal, porque eu comecei a sentir muita dor nas costas. Então assim, foi algo que eu falo pra vocês, gente, nos momentos difíceis, ajuda, cara, é você, Deus e o seu marido. É muito difícil as pessoas te ajudarem no momento que você realmente precisa, mas sempre Deus vai enviar uns anjinhos aí pra ajudar. E chegando aqui em cima, já na casa nova, né, a gente pensou, não, agora vai ter sossego, vai ter paz, vai ser mais tranquilo, porque a agitação acabou. Engano, gente. A tortura continuou, era momento de desespero, a criança chorava, tentava colocar ela de bruço, tentava colocar, não sabia se era cólica, não sabia se era fome, não sabia, nunca sabia o que era. E de madrugada, era madrugada assim, dava 6 horas da tarde e até 4, 5 horas da manhã assim, eu e meu esposo revezando, mas ainda com aquela, né, dele tendo que trabalhar, tendo que descansar. Então eu já estava exausta, fadigada, cansada. E um certo dia eu acordei com o bebê chorando, já tinha acordado por diversas vezes, eu acordei com ele chorando, e eu lembro que eu já tava me sentindo assim, sabe, meia em alucinação. E aí quando eu fui pegar ele, eu já vi que minha mão estava trêmula, e quando eu peguei ele, que eu segurei ele, eu caí pro lado, só falei pro Danilo assim, acho que me ajuda, e na posição que eu caí, eu fiquei, e paralisou todo o meu corpo assim, ó. Daqui até embaixo eu só conseguia chorar e não conseguia mais responder. Aí ele correu, chamou minha sogra, chamou meu sogro. Eles vieram até aqui e, tipo, ficou não sei quanto tempo, ficou uns 20, 30 minutos, 15 minutos que eu fiquei daquela forma, mas eu fiquei totalmente paralisada. Eu acredito que isso era de nervoso, porque eu estava muito cansada, muito exausta, eu não dormia, não tomava banho direito, eu não comia, só quando meu esposo chegava que eu conseguia fazer tudo isso. Então foi um momento desesperador.
E aí então começaram os pensamentos ruins que vinham em minha direção. Eu tava segurando ele assim, e aí eu já não aguentava mais ouvir o choro da criança, de tanto ele chorar. Foi um momento muito desejado da minha vida ter ele, e passou a ser o pior momento da minha vida. Eu me perguntava pra Deus: Senhor, por que que eu tô passando por isso? Eu sou fiel a Ti, eu sou obediente, o porquê que eu tô passando por isso? Eu não entendo, era pra ser o melhor momento da minha vida, aí tá sendo o pior. O Danilo chegava do serviço, eu simplesmente corria para debaixo das cobertas, cobria a minha cabeça, chorava, chorava, chorava. Às vezes me trancava no quarto e não queria mais sair dali, tipo numa depressão total, me perguntando para Deus o porquê que estava acontecendo aquilo comigo, o porquê, e eu não entendia. E eu tava muito triste, magoada, eu tava tudo, era um misto de sensações dentro de mim, horrível, horrível. Eu chorava muito, às vezes minha irmã me via chorando, ela falava: menina, para de chorar, tu vai acabar entrando em uma depressão, para de chorar, tu vai acabar entrando em uma depressão. Algumas pessoas também já me viram chorando, e eu ficava falando: menino não tem culpa de nada, o menino não tem culpa de nada. E tipo, eu chorava o tempo todo, eu chorava quando as pessoas não estavam vendo, eu chorava às vezes quando algumas pessoas estavam vendo, mas assim, é difícil alguém querer tomar a sua dor, é difícil alguém querer levar o seu cargo, e às vezes as pessoas acham que é frescura, que, tipo, às vezes você não tá sabendo lidar com a maternidade, que às vezes você tá com frescura, mas não, gente, a coisa é séria. Quando você vê alguém que precisa de ajuda, tenta ler a expressão dela, aquilo que ela tá te passando, e ajude aquela pessoa, porque uma mãe, ela precisa de ajuda. Se ela, ainda mais se ela não tem ninguém, ela precisa de ajuda. E aí os pensamentos ruins vinham, eu tentava acalmar ele, balançando ele, e aí vinha na minha cabeça: e se eu me matar junto com ele? E se eu pular da escada junto com ele? E se eu me jogar da minha sacada aqui com ele? Tipo, vinha esses pensamentos horríveis na minha cabeça, e eu fazia de tudo pra lutar, eu de tudo para lutar com aqueles pensamentos ruins que vinham em minha direção, na minha cabeça. E eu nunca encostei no meu filho, eu nunca machuquei ele, eu nunca, mas porque eu era muito apegada com Deus, independente de tudo que eu tava passando, eu era muito apegada com Deus. Eu entrava no quarto, porque era eu sozinha, eu entrava no quarto, eu tentava fazer ele parar de chorar, ele se acalmar, e aí quando ele conseguia tirar aquele cochilo dele, aí eu começava a cair diante da presença do Senhor, chorava em pranto, em pranto, em pranto, em pranto, em pranto, que me faltava o ar, e antes mesmo que eu tivesse terminado de orar, a criança acordava chorando desesperadamente de novo. Gente, foi momentos de tortura que eu passei, que vocês não têm noção. Algumas pessoas falavam: ah, mas ele chora, mas isso é normal, isso daí eu também passei. Ele chorava, colocava ele de bruço, fazia assim que o bebê... para. Gente, todas as dicas que as pessoas davam eu tentei. Eu tentei dar chá, eu tentei colocar de bruço, eu tentava fazer de tudo e a criança não parava. E aí eu comecei a entender que era meio que uma coisa espiritual que tudo estava acontecendo, né? Porque há uma batalha espiritual. Estava acontecendo, era uma coisa espiritual, não só espiritual, mas tudo aquilo que eu estava vivendo, que era o cansaço, que era a fadiga, que era a falta de sono, né? Que eu não estava conseguindo dormir. Então tudo isso estava contando e estava me desgastando. E ao mesmo tempo que eu amava meu filho, ao mesmo tempo eu não queria ter tido ele por tudo que eu estava passando, e eu nunca cheguei a bater nele, a machucar ele, mas era doloroso tudo aquilo que eu estava passando, e eu estava lutando contra tudo que estava acontecendo dentro de mim. E aí eu sentia que Deus estava comigo, e eu sentia que Deus não estava, e era uma luta constante. Era uma batalha espiritual tremenda. Eu senti que eu estava dentro de uma prisão, e eu estava ali esperando Deus me libertar daquela prisão. Com 6 meses o Bernardo parou de ter a cólica, mas assim, até hoje ele tem 1 ano e ele não dorme perfeitamente à noite, ele se bate a madrugada inteira, fica, né, se batendo. Agora com 1 ano e 4 meses melhorou um pouco mais as noites e tal, mas meu filho, ele é muito agitado, ele tem uma energia que não cabe dentro de 2 crianças. Ele tem uma energia tremenda, e isso me deixa exausta ainda. Eu nunca consegui ficar em num culto com o menino, tipo, quieto, deitado. Eu nunca conseguia fazer uma visita e a criança ficar quieta. Eu nunca consegui estar nos lugares e ele se comportar como uma criança, tipo assim, sabe, aquela criancinha, aquele bebezinho que tu põe no colo e ele fica quietinho. Não, em todo lugar ele chorava desesperadamente.
E até que o meu esposo tivesse despertado para tudo isso, foi muito difícil para mim. Eu ficava com a boca dormente. 2 vezes eu fiquei toda paralisada por causa dessa situação. E quando meu esposo ele caiu em si e ele começou a ser protetor do bebê, que ele começou a despertar, ele falou assim, não, eu preciso acordar e ajudar ela nessa situação, que ele começou a ser protetor, né, do menino, eu comecei a sentir ciúmes, porque eu queria que meu esposo me desse atenção. E, tipo, eu não tinha a atenção do meu esposo, a atenção era voltada totalmente pro menino. Então aquilo foi me entristecendo, foi me magoando. E parecia que eu tava em um misto de sentimentos dentro de mim. Gente, é totalmente tortuoso. Não se trata de ser da igreja, não. Se trata de você ser ser humano e estar vulnerável para todas essas coisas de estresse, estar vulnerável a você não ter ajuda, porque eu não tive ajuda nenhuma. Nunca ninguém chegou aqui e perguntou se eu precisava de ajuda para tomar um banho, para comer uma comida, para escovar um dente, para ajeitar a casa, ou então para me chorar. Nunca tive uma ajuda dessa para alguém falar assim, vai lá, faz alguma coisa. Nunca tive uma ajuda dessa, então foi muito difícil para mim. Então, assim, tem pessoas que não vão entender isso que eu tô falando, porque vão falar, ah, mas eu não passei por isso, que tiveram ajuda de outras pessoas, eu não tive, então foi difícil para mim. E até quem tem ajuda, às vezes tem, nesse caso, a depressão pós-parto ou algo assim. Eu nunca fui diagnosticada porque eu nunca fui no médico, o médico nunca me deu um diagnóstico, mas eu sei que o que eu vivi foi algo baseado em uma depressão. Não chegou a ser uma depressão muito elevada, porque eu não cometi nada com o meu filho, mas eu acredito que foi porque eu tinha Deus, porque a todo momento eu estava ali, o meu psicólogo, o meu psiquiatra, era Deus ali a todo momento, e foi quem me ajudou, foi eu ter caído diante da presença dele e não ter deixado nada sair do que estava no meu coração para atitudes, porque se eu tivesse deixado, gente, talvez eu não estaria aqui, talvez o meu filho não estaria aqui. Graças a Deus eu estou conseguindo contar isso para vocês com muita facilidade, né? Porque até um tempo atrás, eu escrevendo tudo que eu ia falar, eu tava chorando muito, eu vendo vídeos sobre essas coisas também. Eu choro muito quando eu lembro, porque realmente era para ser o melhor momento da minha vida e não foi. Eu não consigo ter uma boa lembrança assim, sabe, do meu filho bebezinho. Eu não consigo falar assim, caramba, foi um momento bom. Não. E eu acabei pegando um trauma. Às vezes quando as pessoas falam assim pra mim, ai, sou louca pra ter filho, dá vontade de falar assim, não tenha, não tem, não vai ser legal pra você. Acabei criando um trauma dentro de mim, que ter filho é uma coisa ruim. Não que agora eu acho, porque o meu filho é uma bênção na minha vida, eu amo ele, mas que assim, tipo, planeje antes, vê se realmente você vai ter pessoas que vão te ajudar ali naquele momento, se o seu esposo é um cara que vai estar do seu lado. Então se previna quanto a tudo isso, porque não é fácil. Uma criança, ela vem para bagunçar a tua vida, ela vem para tirar a tua rotina. Você não vai falar assim, eu trabalho, eu vou continuar dormindo no mesmo horário. Tem gente que sim, porque tem crianças que é uma bênção, mas gente, filho, ele dá uma mexida na nossa vida muito grande, muito grande. Vai ter pessoas que vão se identificar no que eu tô falando e vai ter pessoas que não. Eu conversando esses dias com meu esposo, né, sobre algumas coisas, ele me aconselhou para que eu procurasse um psicólogo para estar conversando, para estar tirando algumas dúvidas, porque eu amo meu filho, eu tenho um sentimento maravilhoso por ele. Graças a Deus não sinto mais vontade de fazer nada comigo, não sinto vontade de fazer nada com ele, mas quando ele tá muito chato, muito agitado e quando eu tenho muita pressão sobre a minha cabeça, eu fico ligando pra ele desesperadamente. Agora você vai chegar, vem pegar ele, eu não aguento mais, segura ele, que não sei o que lá. Então eu entro em desespero ainda, mas não que seja algo que vá me levar a fazer uma loucura. Porque graças a Deus eu acredito que já não estou mais nessa situação horrível. Mas que sempre tem que ter uma prevenção, sempre tem que estar sempre alerta para qualquer situação. Mas eu sei que eu fui forte e eu consegui vencer
através de me lançando diante da presença dele, tendo fé nele, que tudo ia passar, eu consegui vencer toda essa situação. Então eu te aconselho, amiga, procura uma ajuda sim profissional, um médico para te aconselhar, para te ajudar, mas também se apegue em Deus, porque é Deus que vai fortalecer nessa hora, é Deus que vai fortalecer nesse momento. E esse é o ponto mais importante, é você se apegar em Deus e saber que uma hora passa, uma hora passa. Pessoal, esse foi meu vídeo sobre o meu relato, sobre a depressão pós-parto. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você passou por essa situação, quiser comentar aqui embaixo, saiba que Deus, Ele tá acima de todas as coisas, Ele pode te ajudar nesse momento. Esse momento vai passar, só tenha fé, fique firme. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau. Se você quiser mais vídeos como esse, você vai lá no meu Instagram, manda no direct, ou comenta aqui embaixo. Se você tem mais alguma dúvida sobre alguma coisa, comenta aqui embaixo também, tá? E melhoras pra vocês se você está passando por uma situação dessa.